Bom dia, pessoal. Primeiro vídeo aqui de piso e teto. A gente vai estar resolvendo um exercício de prova que estava na primeira prova, que foi dada em 7 de julho de 2022, o primeiro semestre de 2022. O exercício é o seguinte: quais os valores de daí A e B? Isso para n pertencente às naturais e n maior do que zero. Até porque o logaritmo de zero é indefinido. Então vamos começar. Como é que vocês pensariam? Qual teria que ser a lógica para resolver esse exercício? Sendo um exercício de piso e teto, no geral a gente vai começar como? A gente tem que pensar que um xzinho qualquer, ele é definitivamente menor ou igual ao seu teto, e o piso dele é definitivamente menor ou igual a ele. Certo? Tá dando pra ver bem aí? Não vai ter ninguém pra me responder, né? O teto dele, por sua vez, é com certeza menor do que ele próprio mais um. E o piso dele é com certeza maior, ou seja, x menos 1 é menor do que o piso dele. Você pode fazer o teste com qualquer valor. Por exemplo, se a gente fosse pensar em um x pertencente aos inteiros, por exemplo, 10. 10 é menor ou igual ao teto de 10, porque é o próprio 10, que é menor do que 11. Já se a gente fosse pensar em... E o equivalente para o piso, né? Já se a gente fosse pensar em um x que não pertencesse aos inteiros, como por exemplo 0,5. 0,5 é menor ou igual a 1, que é o teto de 0,5, que é menor do que 1,5, que é o x, que é 0,5 mais 1. Isso aqui funciona sempre. É um teorema, um corolário, não lembro ao certo. Mas é o que vocês já aprenderam. O que a gente vai usar então agora? A gente pode começar pensando em partes. Primeiro vamos pensar nesse tal logaritmo. Esse daqui é um tipo de exercício que já foi cobrado várias vezes. É bem interessante que vocês saibam a resolução. A gente sabe que, então, substituindo x pelo valor que a gente quer aqui, vamos começar por partes, tá? Logaritmo de n com certeza é menor ou igual que o teto de logaritmo de n, que é menor do que logaritmo de n mais 1, tá certo? O piso de logaritmo de n vai ser menor ou igual a logaritmo de n, e logaritmo de n, isso tudo na base 2, tá certo, gente? Porque LG é na base 2. E logaritmo de n menos 1 é menor do que piso de logaritmo de n. Entendeu? Então ficou tipo assim, logaritmo de n menos 1 é menor do que o piso de logaritmo de n, que é menor ou igual a logaritmo de n, que é menor ou igual ao teto de logaritmo de n, que é menor do que o logaritmo de n mais 1. Como é que a gente continuaria? Aqui, a gente não tem apenas um logaritmo de n, né? Em ambos os casos, a gente tem 2 elevado ao logaritmo de n, nesse primeiro caso ao piso e nesse primeiro caso ao teto. Como 2 elevado a um valor, por exemplo, 2 elevado a x, é uma função crescente para x, para valores de x maiores do que zero, bom, primeiramente, como o logaritmo de n para n maior do que zero vai ser sempre um valor positivo, né? No pior caso vai ser o quê? Logaritmo de 1, que daí vai ser zero, e logaritmo, daí os próximos valores vão ser sempre valores maiores do que 1. Então, como aqui no caso é 2 elevado a um x, onde o x é ou o piso de log de n ou o teto de log de n, a gente pode falar que a função 2 elevado a x é crescente, porque conforme o valor de x cresce, 2 elevado a x cresce também. Então, por exemplo, 2 elevado a 0 é 1, 2 elevado a 1 é 2, 2 elevado a 2 é 4. Ele vai sempre crescendo conforme x cresce. E o x, sendo piso ou teto de logaritmo de n, sempre vai crescer porque n é maior do que zero. Tá certo? Então, o que a gente pode afirmar com toda essa especulação? Que 2 elevado a log de n é menor ou igual a 2 elevado ao teto de log de n, que é menor do que 2 elevado a log de n mais 1. E daí aqui para o outro lado, a gente sabe que 2 elevado ao piso de log de n vai ser menor ou igual a 2 elevado a log de n. E 2 elevado a log de n menos 1 vai ser menor do que 2 elevado ao piso de log de n, que vai ser menor ou igual a 2 elevado a log de n. Vocês entenderam? Como esse valor aqui ele vai crescendo conforme vai passando essa inequação,
Afinal, log de n menos 1 menor que o piso de log de n, menor ou igual a log de n, e enfim. A gente pode afirmar que, como 2 elevado a x é uma função crescente, 2 elevado a log de n menos 1 vai ser também menor do que 2 elevado ao piso de log de n, que vai ser menor ou igual a 2 elevado a log de n, que vai ser menor ou igual a 2 elevado ao teto de log de n, que vai ser menor do que 2 elevado ao log de n mais 1. Tá certo? Juntamos tudo. Aqui a gente está respondendo as duas questões ao mesmo tempo, A e B, tá certo? Porque elas são bem próximas umas das outras. Como é que a gente daria continuidade aqui? 2 elevado a log de n menos 1 e 2 elevado a log de n mais 1 e 2 elevado a log de n são coisas que a gente pode resolver, inclusive. Por quê? 2 elevado a log de n é o mais simples. Log de n é um logaritmo na base 2 de n. O que é um logaritmo na base 2 de n? É aquele negócio, né? 2 elevado a quanto vai ser igual a n? Daí, digamos, a gente descobre que é x. Então, 2 elevado a x é igual a n. Daí a gente vai pegar e fazer 2 elevado a x. Então vai dar n. Deu para entender? Se a gente está fazendo 2 elevado a log na base 2 de n, a gente sabe que a resposta que a gente vai ter aqui em cima vai ser o necessário para que 2 elevado a resposta seja igual a n. Ficou muito confuso? Isso aqui vai ser n, no final das contas. Vou tentar reexplicar agora para 2 elevado a log de n mais 1. 2 elevado a log de n mais 1, o que é isso? É 2 vezes 2 elevado a log de n. Esse 2 aqui é elevado a 1, né, claramente. Por quê? Porque as bases são as mesmas, então os expoentes se somam. 2 elevado a log de n mais 1 é igual a 2 elevado a 1 vezes 2 elevado a log de n, porque daí vai ficar 2 elevado a log de n mais 1, correto? 2 elevado a log de n, essa mesma linha de raciocínio aqui. Log de n na base 2 é igual a alguma coisa. 2 elevado a quanto vai dar n? Daí, digamos, a gente descobre, 2 elevado a x vai dar n. Daí a gente vai pegar e vai substituir isso aqui por x. Então vai ficar 2 elevado a x que vai ser n. Só que nesse caso tem esse 2 a mais, então vai ser 2n. Deu para entender? Isso aqui não tem como a gente resolver de cara. Vai ficar 2 elevado a θ de log de n mesmo. Aqui vai ficar 2 elevado ao piso de log de n mesmo. E aqui vai ter uma coisa muito parecida. 2 elevado a log de n menos 1. Isso aqui vai ser 2 elevado a menos 1, que multiplica 2 elevado a log de n. Porque fazendo essa multiplicação, daria 2 elevado a log de n menos 1. Ou 2 elevado a log de n mais menos 1, né? Que é a mesma coisa. 2 elevado a menos 1 é 1 sobre 2, né? 1 sobre 2 elevado a 1, no caso. Que multiplica 2 elevado a log de n. Perdão, aqui está elevado, né? Pareceu que está me multiplicando. 2 elevado a log de n, como a gente já viu, é n. Então o que a gente vai ter é n sobre 2, para esse caso aqui. Então tá bom, temos aqui n sobre 2. Então com o que a gente ficou? N sobre 2 é menor do que 2 elevado ao piso de log de n, que é menor ou igual a n, que é menor ou igual a 2 elevado a θ de log de n, que é menor do que 2n. Tá certo? Estamos quase chegando onde a gente queria aqui. E aqui? Qual que é a diferença? Aqui tem um n como numerador e o que a gente tem até agora está como denominador, né? De uma fração. O que acontece se a gente colocar um n em cima de cada um desses elementos? Vamos pensar assim, ó. Vocês têm que pensar o seguinte. Aqui a gente tem uma sequência de elementos que vão crescendo. Então, por exemplo, a mesma coisa que eu falar. 1 menor do que 2, menor do que 3. Se eu colocar um valor qualquer, como por exemplo 10, sobre esse primeiro valor, 10 sobre esse segundo valor e 10 sobre esse terceiro valor, você concorda que vai ser, como esse valor é o menor valor dessa sequência, 10 sobre ele vai ser o maior valor dessa sequência, porque esse valor é o que tem o menor denominador, mantendo o mesmo numerador. Aqui nesse caso, 10 sobre 2 vai ser o segundo maior e 10 sobre 3 vai ser o menor. Então, 3, que era o maior valor da nossa sequência, quando foi adicionado um numerador igual em cada um dos elementos da sequência, virou o menor valor, porque ele é o valor com o maior denominador. Deu para entender? Então, se a gente colocar um n sobre cada uma desses valores dessa sequência aqui de inequações, n
sobre n sobre 2 vai ser maior do que n sobre 2 elevado ao piso de log de n, que vai ser maior ou igual a n sobre n, que vai ser maior ou igual a n sobre 2 elevado a teto de log de n, que vai ser maior do que n sobre 2n. Deu para entender? Por que que esse aqui vai ser o menor valor? Todos esses valores vão ser maiores do que esse. Muito simples, porque quando a gente estava vendo aqui, nessa inequação, a gente viu que esse era o maior valor. Esse valor é menor que esse, que é menor que esse, que é menor que esse, que é menor que esse. Todos os valores aqui atrás são menores do que esse. Então, colocando todos os valores com o mesmo numerador em cima, esse aqui vai ser o maior denominador. Então, ele vai dar origem ao menor número. Por isso que todos esses valores são maiores do que ele. Deu para entender mais ou menos? É meio confuso, mas vai pegando jeito. Aqui dá para resolver essas contas tranquilamente, né? N sobre n vai ser 1. N sobre 2 elevado a teto de log de n é praticamente o que a gente queria aqui na B. N sobre 2n vai ser meio. N sobre 2 elevado ao piso de log de n vai ser o que a gente tinha na A. E n sobre 2 vai passar para lá multiplicando cruzado, né? Então vai ficar n que multiplica 2 sobre n. Fez os cortezinhos, ficou 2 só. Capiche? Não tá mostrando muito bem? Aqui. Ou seja, se a gente for parar para pensar, o valor que a gente tinha aqui no A, por exemplo, é o piso de n sobre 2 elevado ao piso de log de n. Só que a gente já acabou de ver que n sobre 2 elevado ao piso de log de n é um valor que está entre 1 e 2, mas ele nunca chega a ser 2. Afinal, 2 é maior do que ele, e ele é maior ou igual a 1. Então, ele é um valor que vai tipo de 1 até 1,99999. Pode ir, né? De 1 até 1,9999 nunca chega a ser 2. Qual que é o piso dele? O piso desse valor é claramente 1. Piso de n sobre 2 elevado ao piso de log de n é igual a 1. Entenderam por quê? Se ele é um valor que vai de 1 até quase 2, mas nunca chega a ser 2, o piso dele vale 1. E aqui a gente vai pensar analogamente. Esse aqui é um valor que a gente está vendo, n sobre 2 elevado a teto de log de n, que vai entre 1 e meio. Só que ele nunca chega a ser meio. Então ele vai tipo de 1 até 0,511, alguma coisa assim, sabe? Ele nunca chega a ser meio. O ponto é, o teto dele vai ser 1. Se a gente arredondar esse valor para cima, ele vai ser 1. Então o teto de n sobre 2 elevado ao teto de log de n vai ser igual a 1 também. Assim está respondida a questão A e a questão B.